Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Rodrigo Saito e hoje nós vamos falar sobre o que é produto cartesiano e como utilizá-lo em banco de dados relacionais. Vamos lá? Produto cartesiano envolve a utilização de duas ou mais tabelas em um banco de dados relacional e não se tem os devidos relacionamentos. O banco de dados relacional geralmente é formado por tabelas que precisam de ter os relacionamentos. E no caso do produto cartesiano, não necessariamente as tabelas vão ter o relacionamento. É a multiplicação de todas as linhas da primeira tabela com todas as linhas da segunda tabela. Nesse caso, a gente tem um exemplo tendo somente duas tabelas, mas o produto cartesiano em si ele pode ter 3, 4, 10 tabelas ou mais, tá ok? Em casos raros, é utilizado o produto cartesiano em uma aplicação real. É mais comum acontecer a escrita do comando SQL com erro do programador ou DBA do que a utilização real do produto cartesiano em um ambiente produtivo. O produto cartesiano acontece nos casos em que as chaves entre as tabelas não são feitas com os devidos joins, ou também quando há mais de uma chave a ser ligada no select e a ligação é feita parcialmente, principalmente quando a gente tem a parte de chaves compostas, nem todos os campos eles estão tendo ligação entre as tabelas, isso acontece bastante. Dependendo da quantidade de registros que se tem nas tabelas, o processamento pode ser bem demorado e o resultado pode ser o não esperado. Geralmente é o que mais acontece. Como é raro a gente estar fazendo a utilização do produto cartesiano, se tem um resultado inesperado. Vamos para o nosso exemplo então, pessoal? Mão na massa. Bom, pessoal, a gente está aqui no nosso SQL. Tem o nosso script que está sendo disponibilizado aqui na descrição do vídeo para vocês poderem estar fazendo o download, fazendo seus testes, tá ok? E vamos aí passo a passo verificar cada um dos comandos que a gente tem aqui para a gente ter o exemplo aí do produto cartesiano, tá ok? Aqui a gente tem um exemplo de cenário do seguinte, né? Como a gente já falou, pouquíssimas vezes a gente consegue utilizar o produto cartesiano em um ambiente real. A maioria das vezes, quando o produto cartesiano acontece, são erros, ou de escrita, ou a select que não teve seu devido relacionamento entre tabelas, tá ok? Mas eu coloquei aqui um exemplo que eu utilizei já uma vez, né? E deu certo. E aqui eu adaptei para um exemplo que a gente teve recentemente, né, da pandemia, tá ok? Então, o cenário seria o que, né? Onde a gente tinha a parte de todos os postos de saúde ou UBS tendo atendimento, né, para a gente poder estar fazendo o que? Tomando a vacina do Covid. Então, teve aquele multirão de UBSs abertas, de postos de vacinação municipais abertos, para que se pudesse fazer, né, a aplicação de vacinas o quanto antes da Covid, tá ok? E é lógico, teve municípios que tiveram mais organização, teve municípios que não tiveram isso, mas aqui é um dos exemplos, né, que a gente pode ver que tem aí relação com esse cenário que a gente consegue estar aplicando realmente produto cartesiano. Então, mais uma vez aqui, né, a gente tem o que? Um drop database, né? Se existe o banco de dados teste, ele já vai tirar de qualquer jeito, tá ok? Aqui a gente está dando create database, tá ok? Ó, criando o nosso banco de dados o mais simples possível. Aqui a gente está utilizando agora, né? Lembrando que a gente está no banco de dados master conectado. Na hora que a gente der o comando use test, a conexão vai para ele, ó. F5, pronto, ó, conexão nele. Agora tudo que eu criar vai para dentro desse banco de dados, tá ok? Primeiro eu estou verificando, né, se existe
esse cara aqui, a tabela calendário, não se existe, na verdade, né, is not null, então ela dá um drop. Acabamos de criar o banco, né, não vai ter, mas existe aí por convenção. E aqui a gente está fazendo a criação de uma tabela calendário, tá? Ó. Essa tabela calendário ela contém o que? A data em si, que é do tipo date, data mesmo, tá? Comum, 25 do 12 2014, 2015, 2024, 2025. O dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, né? Feriados, eu coloquei aqui nacional, estadual, municipal. Eu coloquei somente um shard 1 aqui para ter o que? O sim ou não. Feriado nacional, se tiver com S, é sim, S é feriado nacional. Feriado estadual, se tiver com S, sim, é feriado estadual. E no municipal também, tá ok? E a constraint que a gente está colocando aqui como a primary key é a própria data, tá ok? Ó. Rodamos, criamos a nossa base. E agora aqui a gente está criando o que? As UBS, tá? Unidade Básica de Saúde. Aqui seria o que? Basicamente o cadastro aí dos postos de vacinação, tá ok? Lógico que a gente não colocou tantos, né, para vocês conseguirem enxergarem o resultado aí, e é lógico, né, para facilitar o exemplo, mas numa aplicação real, uma cidade ela pode ter várias UBS, tá ok? Eu tenho o código da UBS do tipo int, a descrição varchar de 25 e o endereço varchar de 40. A primary key dessa tabela é o código da UBS, né, que a gente tem aqui. Tabela bem simples também. F5 para executar, beleza, e depois a gente vai fazer o que? A inserção de dados. Nesse caso aqui a gente está fazendo na tabela primeiro calendário, tá? Ó. A data sempre é nesse formato que a gente coloca. Ah, mas só tem que ter nesse formato? Não, essa é a convenção que funciona, tá? Pelo menos independente do tipo de SQL que você tem, na verdade não do tipo em si, da parte da linguagem do SQL que você tá. Então em português, o português Brasil, ele seria o que? O padrão, né? No meu caso, eu sempre faço as instalações dos clientes em inglês, então mês, dia e ano seria o padrão americano tradicional. Nesse padrão ano, mês e dia sem traço nenhum, ele vai funcionar basicamente para todas as linguagens, tá? Aí eu tenho ali na terça-feira, e nesse dia 24 de 12 de 2024, essa terça-feira aqui, né, que é essa data, nenhum dia, nenhum deles é feriado, né, nem nacional, nem municipal, nem estadual, ó, tudo não. E no dia 25, 25 é feriado nacional, então eu coloquei um sim ali, ó, tá ok? Dia 25 de 12 de 2024 foi numa quarta-feira. Depois, dia 26 de 12 de 2024, numa quinta, ó, tudo não, tá ok? Isso vai servir para quê, né? Para verificar também se a UBS ela vai trabalhar. Nenhuma UBS trabalha no dia 25, nenhuma UBS trabalha no dia 1º, né? Ou que tem às vezes feriado municipal ou estadual, enfim. A não ser que seja realmente algo especial que o município esteja fazendo, tá? Então a gente colocou aqui, ó, umas 20 datas, tá? Até chegar aqui dia 12 de 1 de 2025, tá? Então, vou fazer a inserção desses dados aqui na nossa tabela. F5, ó, 20 rows, 20 rows, né? Então a gente tem aí os 20 registros inseridos. Se a gente for dar um select nessa tabela ali, ó, tá? A gente pode conferir, temos 20 mesmo, ó. Tá bom? Beleza, né? Agora a gente vai fazer o que? A inserção de UBS, tá? Unidade Básicas de Saúde. Aqui, tendo bem simplesinho mesmo, tá? Um código da UBS, uma descrição e o endereço. Tá, ok? Eu peguei aqui lá na internet alguns endereços de UBS da minha cidade, né? Para ficar um pouquinho mais real, mas pode ser qualquer exemplo aí. Vamos dar o F5. Simplesmente a gente só tem 5 registros aqui, tá ok? Então, se a gente tem esses registros, né? Se a gente fosse fazer o cross join ou
produto cartesiano entre essas duas tabelas, eu multiplicaria todas as linhas da primeira tabela com todas as linhas da segunda tabela. Só que geralmente a gente precisa tratar o dado primeiro, realmente verificar se aquele dado que a gente vai estar utilizando vai corresponder realmente ao que a gente quer no nosso resultado, tá? Se a gente for então dar aqui, ó, o select asterisco from UBS, eu tenho ali, ó, os nossos 5 registros, tá ok? Beleza. Eu vou criar aqui também um create table hora de atendimento, tá? Eu estou imaginando aqui uma coisa bem simplista, tá? Que uma UBS só pode atender em um dia em um determinado horário, tá? Mas é lógico, né? Dependendo da quantidade de funcionários que se tem numa UBS, você pode fazer 3, 4, 5 atendimentos simultâneos em uma hora, tá? E isso é o que mais acontece, né? Então você coloca lá o seu range de hora para atender até 5 pessoas, para não ficar aquelas filas enormes, correto? Aqui eu estou colocando o meio mais simplista, mas do jeito real, realmente como funciona uma UBS, óbvio, vai atender mais pessoas, tá? Eu estou colocando aqui, ó, um horário de atendimento, né, criando uma tabela só com um único campo, tá? Do tipo time de 0. Esse time de 0 ele tem uma explicação, tá? Eu já abro o link ali para vocês. E eu estou colocando ali o constraint, uma constraint que ela é a minha própria chave primária. Vou dar o F5 aqui, ó. Beleza? E vou estar fazendo a inserção dos horários, tá? Eu estou imaginando que das 8 às 18 é o horário que a OBS funciona. Ah, e se ela não trabalha no horário de almoço, ó, eu já pulei até aqui o horário das 12 horas, tá? Então ela não atende no horário do almoço. Pula esse horário, tá ok? Poderia ser feito N outros controles, né? Atende sim ou não com flag, depois dá um select filtrando tudo que é sim do atende, enfim, qualquer controle, né, poderia estar sendo feito, mas aqui eu coloquei o caso mais simplista mesmo. Vou dar o F5 aqui, ó, para poder estar fazendo a inserção. Se a gente der um select nesse cara aqui, ó, beleza, eu tenho meu horário das 8 às 18, somente hora, minuto e segundo, né? Isso porque eu estou utilizando na criação da minha tabela esse time de 0, tá, pessoal? E aí, esse time de 0, onde você consegue pegar mais informação? Nessa referência aqui, tá ok? O SQL Server, pelo menos, ele vai lá e vai fazer a criação com a estrutura somente hora, minuto e segundo. É por isso que na hora de estar fazendo a inserção do meu dado, e eu estou fazendo a seleção, né, já vai ser dessa forma mesmo, tá ok? Bom, vamos lá então. A gente tem então 3 tabelas, né? Vamos fazer primeiro com 2, a gente vai mostrar o resultado e depois a gente inclui a terceira no cross join, tá ok? Cross join e produto cartesiano, basicamente a mesma coisa, tá? O produto cartesiano vem mais da matemática, né? Da teoria aí da parte de conjuntos. Agora, o cross join em si é o nome mais popular quando a gente está tratando em banco de dados. Aqui, pessoal, a gente está fazendo o que? Um select lá na minha tabela calendário, correto? Ó, vou aumentar um pouco aqui. Mas nós não queremos o que? Calendários que sejam nacionais, nem estaduais, nem municipais. E que também a data da semana não seja sábado e domingo, tá? Então a gente tinha 20 datas inseridas nesse calendário. Se a gente for fazer esse filtro aqui, ó, já caem para 12 datas, ó. Tá ok? Então, ó, dia 24, né, é dia útil, trabalha. Dia 25 era um feriado nacional, ele filtrou. Dia 26 trabalha, dia 27 trabalha. Aí dia 28 e 29 são sábado e domingo. Não tá aqui, ó. Mas dia 30 e dia 31 foram segunda e terça, né, do dia 20 e 24. Aí dia 1, ninguém trabalha, ó, nem tá no nosso calendário. Mas dia 2, quinta, dia 3, sextas estão. Sábado e domingo, dia 4, dia 5 e assim vai, tá, pessoal? Então, eu só coloquei essas datas aqui para vocês terem aí essa noção, tá ok? Então, sobraram pra gente, depois de filtrado
o nosso calendário 12 datas, tá? Então agora a gente vai fazer o que? A parte da aplicação do produto cartesiano. Bom, a gente já fez então essa parte aqui, que foi a filtragem das nossas datas. Eu simplesmente estou dando um Ctrl C aqui, estou dando um Ctrl V aqui embaixo, tá ok? E estou adaptando agora a nossa query. Qual era a outra tabela que a gente queria relacionar? A UBS, a Unidade Básica de Saúde, correto? E eu estou colocando aqui, ó, os dados que eu quero que apareça da UBS. O código da UBS, a descrição e o endereço. Agora, a data e o dia da semana ainda são de quem? Do calendário. Simplesmente eu estou colocando aqui, ó, no meu from. E eu não tenho nenhuma ligação entre as minhas tabelas. Eu não tenho nada que fale que a chave de uma tabela é igual a outra, tá ok? Então, isso é que forma o produto cartesiano. Se a gente, então, for fazer essa aplicação aqui da minha select, em uma tabela eu tenho 5 linhas, em outra tabela eu tenho 12. É basicamente multiplicar, né? Ó. 12 vezes 5 vai dar 60 registros, ou 5 vezes 12 vão dar 60 registros. Eu estou então fazendo o produto cartesiano, o resultado então que vai ser mostrado para a gente são de 60 registros. Vamos dar o F5 aqui, ó. Beleza, ó. Ó a quantidade aqui de registros. Vocês não vão ver porque o vídeo vai estar tampando, né, a minha cara ali, ó. Mas aqui, ó, quantidade de registros, rows, 60, tá ok? A gente poderia estar vendo aqui também, ó, indo para o final da tabela, quantidade 60, tá? E aí o que ele está fazendo aqui, né? Ó, explicando para vocês. Todas as linhas da primeira tabela multiplica-se por todas as linhas da segunda tabela. Então, ó, a UBS central que fica na Antônio Segre tem data de atendimento no dia 24, na terça-feira. A UBS central que fica na Antônio Segre tem data de atendimento no dia 26 do 12, que é na quinta-feira. E assim vai, ó. Aí ele pula aqui, ó, para a UBS Retiro, que fica na Rua Maria Lúcia, tem data de atendimento no dia 24, tem data de atendimento no dia 26, e assim vai, tá, ó. Então, a gente conseguiu fazer a aplicação desse cross-join entre duas tabelas, tá ok? Beleza, funcionou bem, né? Esse é um dos jeitos clássicos, né, mais antigos de a gente aplicar a parte do cross-join, fazer o produto cartesiano. Outro modo, o mais recente hoje, o mais recomendado, é que a gente utilize esse comando aqui, ó, cross-join mesmo. A gente vai lá e especifica no comando, tá? Então, o resultado é o mesmo, não tem nada o que mudar, tá ok? Mas eu coloco dessa forma aqui, ó, UBS cross-join calendário. E aqui, os mesmos campos que eu tinha vão se manter, o mesmo where que eu tinha vai se manter. Vou dar meu F5 aqui, é para ter os mesmos 60 registros que a gente já tinha. Beleza, ó. Indo aqui para o final dos registros, tem o número 60 aqui. Opa. 60. Tá ok? Beleza, pessoal. Então o resultado foi o mesmo, né? Agora, eu quero incluir aquela tabela de horários, né? Por quê? Porque é padrão, basicamente, das minhas UBS fazer o atendimento dos mesmos horários aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estar colocando, ó, mais um cross-join, tá? É a mesma coisa, dei Ctrl C, certo? Nesse cara aqui, ó, o anterior que funcionou, e dei Ctrl V agora, tá? E eu fiz o que? Incrementei mais essa parte aqui, ó, cross-join horário, sem mais nenhuma ligação, tá, pessoal? Simplesmente agora a gente tem 3 tabelas sendo feito cross-join, tá bom? E agora aqui, ó, eu tô colocando o que? O horário para ser o que? Mostrado no nosso select, tá ok? Ele vai dar uma diferença aqui, na verdade, na parte do que? De visualização
da ordem dos campos, mas a gente vai depois consertar isso daí. Então, ó, a gente está simplesmente executando basicamente o mesmo select, agora com essa modificação do cross-join do horário do atendimento. Vamos lá? Agora a quantidade de registros é para mudar, tá? Então não vai ser mais os 60, porque eu tenho a primeira tabela que multiplica por todas as linhas da segunda tabela, que multiplica por todas as linhas da terceira tabela. Tá? Então isso daí começa a ficar grande, tá? A quantidade de registros. F5. Beleza. Eu tenho então, ó, a quantidade de 600 registros, tá? Tem lógica, né? Eu tinha 60 já na select anterior e agora eu tenho 10 horários disponíveis para cada UBS. Então, 60 vezes 10, 600, ok? Beleza, então aqui o que ele está fazendo, ó, na Avenida Antônio Segre, né, ó, que é a UBS central, no dia 24 eu tenho às terças-feiras às 8 horas da manhã atendimento. Eu tenho no dia 26, quinta-feira, 8 horas da manhã, né? Eu tenho na sexta-feira, dia 27, ó, tudo no UBS central, na UBS central, às 8 horas da manhã também, tá ok? Beleza, ele me deu o resultado, só que eu queria manter, na verdade, né, a data, o dia da semana e o horário ali, ele variando para mim, né? 8, 9, 10, 11, 13 horas, 14 horas, tá ok? Só que na verdade ele fez o que? Ele ordenou, né, o horário para ser todos às 8 horas. A gente vai precisar então fazer essa modificação, tá ok? Então, a mesma select que a gente teve anterior, agora a gente só está aplicando aqui, ó, o comando order by. Primeiro eu quero ordenar por código da UBS, depois pela descrição e endereço. A data, tá? Ó, a data é essa daqui. Eu não estou colocando o dia da semana, porque se eu forçar a ordenação dela, a ordenação em si do TQS, né? Ela não é a mesma do que o da data, tá? Então eu vou deixar sem, o que me importa a data, e depois eu coloco aqui o horário em si. Aí ele vai me colocar 8, 9, 10, 11 horas e assim por diante. Então eu vou ter as mesmas 600 linhas agora, correto? Com a ordenação também agora do horário. Então vamos executar. Beleza, ó. Então agora eu tenho o BS central da Antônio Segre na data do dia 24 às 8, 9, 10, 11 até as 18 horas. Fechou uma data. Eu tenho a UBS central, certo? Da Antônio Segre, da quinta-feira no dia 26, das 8 e até as 18 horas. E assim vai, tá? Então, o nosso calendário, vamos dizer assim, agora tá batendo, tá do jeito que a gente quer. Tá bem? Isso daqui pode ser montado, obviamente, em banco de dados, ou a aplicação poderia estar fazendo isso daqui, né? Mas é uma das formas que eu já utilizei, pelo menos em banco de dados, essa parte do cross-join, tá ok? Bom, para finalizar então aqui, pessoal, eu vou estar apagando, né, os objetos criados. Então, o calendário, ó, a UBS e mais o horário atendimento. Vou voltar para minha base de dados master e vou dar um drop database aqui, né? Ó. F5. Tá ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, tenha esclarecido a sua dúvida, tenham visto onde é possível estar sendo utilizado o produto cartesiano. Se você gostou do vídeo, curta, comente, tá ok? E se inscreva no canal. Obrigado e até mais.